Oi gente, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e eu quero dar continuidade à playlist lá Minha Vida Após a Escola, que eu já gravei um vídeo e hoje eu vou relatar um pouco de como foi ir à busca do primeiro emprego, como foi entregar currículos, fazer a minha primeira entrevista e conseguir o meu primeiro emprego. Como eu já tinha dito lá no primeiro vídeo da nossa série, é necessário que a gente tome atitudes, que a gente se mexa, que mesmo que as coisas não aconteçam, pelo menos a gente vai ter o sentimento de que a gente tentou. Agora vamos pro vídeo, porque eu quero contar um pouco de como foi essa experiência, como foi esse processo. Bom, gente, eu acho que lá na metade do mês de janeiro eu resolvi ir entregar alguns currículos em algumas agências. E aí o meu primeiro dia não foi muito animador, porque você chega nas agências, né? Eu já cheguei lá na primeira, deixei o meu currículo, a moça nem olhou muito pra minha cara, tipo, nem deu muito bola pro meu currículo. E isso deixa a gente um pouco desanimado, fora que são muitas pessoas, todos os dias, sabe, filas de gente entregando currículo e vai juntando aquele monte de currículo e você chega a pensar, poxa, será que vão mesmo dar uma olhada ali no currículo que eu entreguei? É um pouco desesperador. Só sei que no primeiro dia eu entreguei e não teve muito sucesso. Aí eu acho que era uma quarta-feira, depois a minha mãe falou, Gina, outra semana deve que seja melhor pra gente entregar, porque se a gente começar na segunda, às vezes tem mais propostas de emprego. Então na outra semana a gente continuou a entregar. No total a gente entregou 11 currículos. Aí nesse segundo dia, entregando, quando a gente foi na última agência, a moça me perguntou se eu gostaria de fazer um teste, que ela tinha uma vaga para atendimento, operação de telemarketing, auxiliar de cobrança, essas coisas relacionadas a atendimento. E eu falei que me interessava, então ela já colocou meu nome ali, pegou meu currículo, falou para mim preencher uma ficha. Eu preenchi essa ficha e fui fazer um teste. Chegando lá, era um teste bem básico. A moça pediu para que eu lesse um texto. Eram coisas que eu tinha afinidade, né? Ler um texto em voz alta e depois escrever outra coisa lá, digitar, né, no Word. E aí eu fiz tudo isso, fiquei super esperançosa. Depois fiz uma provinha bem básica com algumas contas, coisas do tipo, alguns testes. E fiquei super esperançosa. Eu falei, nossa, eu acho que vão me chamar, eu acho que eu fui super bem. Porém, passou quase uma semana e não me ligaram. Eu já tava meio que pensando, não é dessa vez, não era pra ser. E pensando que não ia me chamar, até que essa moça me retornou, né, lá da agência e falou, olha, Giovana, aquela vaga lá não tá mais disponível, porque a empresa não tava mais contratando, a qual eu tinha feito um teste, mas ela falou que ia ter uma entrevista no dia seguinte para outra empresa. Falou se eu aceitava, eu falei que aceitei, marquei o horário e eu fui até a agência novamente. Chegando lá na agência, a entrevista aconteceu com a responsável pela empresa mesmo, pelo recrutamento de pessoas. Eu cheguei lá, sentei, depois ela me chamou, levou até uma sala. Quando ela abriu a porta da sala, tinha bem umas 30 pessoas. Eu até me choquei, sabe? E tinha muitas pessoas, preenchi outra ficha e fui pra entrevista. Eu confesso que eu fiquei meia deslocada, porque eu pensava, poxa, tanta gente aqui tem experiência, eu não tenho nenhuma experiência. E fora essas 30 pessoas que já tinham lá mais ou menos, depois que foi chamando essas pessoas para entrevista, foram chegando mais pessoas. Eu acho que totalizou quase umas 50 pessoas. Na hora da entrevista, eu estava escutando ela falar com as outras pessoas e ela fazia bastante perguntas. Algumas pessoas ela já até entregou o papel para no dia seguinte fazer o treinamento, porém na minha vez não tinha muito o que perguntar porque eu não tinha experiência, mas ela perguntou o básico, eu falei tudo que eu tinha que falar, porém ela não tinha entregado papel nenhum. Eu fui embora, né, até sair da agência um pouco desanimada, eu pensei que não ia rolar, que não era dessa vez, era um monte de gente. Eu pensava, poxa, as pessoas têm mais experiência que eu. Eu acho que não, era muita gente para me selecionarem, eu achava isso. Porém, eu cheguei à tarde em casa
e eu tava lanchando e aí eu recebi um telefonema. Era dessa agência me chamando para no dia seguinte ir fazer o treinamento. Aí eu tinha passado para mais uma fase, né, do processo seletivo e fui fazer o treinamento no dia seguinte. Uma observação, quando eu cheguei lá no treinamento, daquelas 50 pessoas, tinham sido selecionadas apenas 5. E aí eu fiquei muito feliz, né? Poxa, me escolheram. E dessas 5, as 4 outras pessoas tinham experiência na área, já tinham trabalhado em uma empresa de auxiliar de cobrança ligada a essa área. E eu fiquei muito feliz, né? Porque também eu era a única ali que era do primeiro emprego. Eu fiquei um pouco nervosa, mas feliz. Aí fui pro treinamento. Graças a Deus, a pessoa que me treinou me ensinou e deixou eu ter a experiência de praticar, sabe? Eu atendi, fiz o processo lá no sistema, coloquei os acordos, foi bem interessante. No total foram 2 dias de treinamento, e depois a moça falou pra gente esperar que ela ia retornar caso a gente tivesse sido aprovada para a próxima etapa. Aí depois desses 2 dias de treinamento que já ocorreram na empresa, a responsável pelo RH me ligou e contou que eu tinha sido aprovada para mim ir lá no dia seguinte e levar a relação de documentos, né, que eles estavam pedindo. Na verdade, eu fui pegar a lista de documentos que precisavam. No dia seguinte, eu fui fazer o exame lá, né, no caso de audição, que é um teste que as empresas fazem, e depois levei para ela me passou os documentos, eu já tinha levado, entreguei também todas as xerox, e ela me falou que eu já poderia começar. Aí foi marcado a data que eu iria começar, e basicamente foi isso. Agora eu tô esperando, semana que vem eu começo, né, o dia 17 de fevereiro, eu vou começar no meu novo emprego. E depois que eu começar, que passar um mês, que eu tiver pego experiência, que eu tiver mais coisas pra contar, eu volto aqui pra gente continuar com a nossa série. E o vídeo de hoje é isso. Eu espero que eu relatando um pouco dessas minhas experiências possam motivar mais outros jovens que também estão passando por isso e pra tranquilizá-los, né? Porque não é fácil, eu senti muito isso. Eu não tinha noção nenhuma de nada, sabe? Do que precisava pra conseguir o primeiro emprego, como era fazer a primeira entrevista, entregar. No treinamento eu fiquei um pouco nervosa, porque não é fácil você mexer com um sistema ali, né, que você nunca viu. E eu não tenho as manhas ainda de como é trabalhar, mas aos poucos eu sei que eu vou conseguir, tudo é questão de prática, e aí eu vou vir relatar pra vocês. É isso, beijos, até o próximo vídeo, tchau!